Viajantes, bem-vindos a um novo vídeo. Hoje, trago um tema que tem gerado bastante debate, tanto entre os turistas quanto entre os habitantes do Japão. Por que os japoneses odeiam os turistas? E não é só isso. Vamos falar sobre como o turismo no Japão está passando por uma mudança e se realmente estamos vivendo o fim dessa maravilhosa fase de exploração em um dos países mais fascinantes do mundo. Então, preparem-se para uma viagem incrível pelas ruas de Tóquio, as tranquilas montanhas de Kyoto e, claro, as regras não escritas que todo viajante deve conhecer ao visitar este país. Primeiro, por que falar sobre esse tema? O Japão, como vocês sabem, é um dos destinos mais populares para os turistas. Seus templos, sua comida incrível, os arranha-céus de Tóquio, o Monte Fuji, tudo isso atrai milhões de visitantes a cada ano. No entanto, é um segredo bem conhecido que muitos turistas têm se deparado com atitudes menos amigáveis por parte dos locais. Mas, antes que vocês comecem a pensar que o Japão não é um bom destino turístico, deixe-me esclarecer algo. Não é que os japoneses odeiem os turistas, mas sim que há um choque cultural que pode fazer com que alguns viajantes se sintam pouco bem-vindos. Mas antes, baixe nossa guia de viagem exclusiva pelo link na bio e descubra as melhores dicas para explorar o mundo. Não perca! Além disso, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade, clicando no botão de se inscrever e ativando as notificações. Fique até o final deste vídeo para descobrir mais sobre este maravilhoso país. Agora sim, vamos começar nossa aventura. Quando falamos sobre o Japão, falamos de uma sociedade que valoriza a harmonia, o respeito e a ordem. Desde o famoso cumprimento tradicional com uma reverência até o silêncio que reina nos trens de Tóquio, tudo é projetado para criar uma experiência de calma. Mas os turistas, por mais educados que sejam, podem ser um pouco barulhentos e até desorganizados. O Japão, especialmente suas maiores cidades como Tóquio e Osaka, são extremamente densas e, em muitos casos, o simples ato de caminhar pelas suas ruas já é um ato de disciplina social. Um exemplo claro disso ocorre nos templos, como o Templo Sensuji em Asakusa, Tóquio. Este é um dos templos mais populares, não só para os turistas, mas também para os locais. Os turistas, frequentemente entusiastas da fotografia e com o hábito de falar alto, podem interromper a paz que caracteriza esses lugares. Em contraste, os japoneses desfrutam de seu tempo nesses espaços sagrados com uma atitude muito mais silenciosa e respeitosa. Uma das razões pelas quais alguns japoneses têm uma atitude menos calorosa em relação aos turistas está relacionada à pressão cultural de manter as coisas sob controle. Em uma sociedade onde a ordem é fundamental, a chegada de grandes quantidades de turistas pode ser vista como uma alteração da rotina diária. Além disso, muitos turistas não estão cientes das normas e regras culturais que existem no Japão, o que pode gerar desconforto entre os locais. Coisas como não falar muito alto, não comer em público, exceto em lugares designados como áreas de alimentação, ou o costume de não deixar gorjetas, são apenas alguns exemplos de comportamentos que podem ser mal interpretados. Em cidades como Kyoto, por exemplo, a beleza natural e os templos tradicionais atraem milhares de turistas todos os anos. Mas para os residentes da cidade, que estão acostumados a um ritmo mais tranquilo e relaxado, a invasão de turistas pode ser sentida como uma alteração do zen local. Muitos japoneses se sentem desconfortáveis quando os turistas não respeitam o espaço pessoal e a quietude que caracterizam a cultura japonesa. Embora as pessoas no Japão geralmente sejam muito amáveis e prestativas, alguns preferem evitar interações com pessoas de culturas estrangeiras devido às diferenças na forma de se comunicar ou nas expectativas de comportamento. Um dos aspectos mais interessantes do choque cultural com os turistas no Japão é a forma como as mulheres japonesas são percebidas. As mulheres no Japão, especialmente em cidades como Tóquio e Osaka, têm uma atitude muito diferente em relação à vida pública do que estamos acostumados a ver em muitas culturas ocidentais. Por exemplo, é comum ver mulheres japonesas usando roupas elegantes e de bom gosto, enquanto mantêm uma atitude reservada em público. Essa reserva se estende até mesmo aos turistas. As mulheres japonesas, que estão acostumadas com a tranquilidade, podem se sentir desconfortáveis quando os turistas,
especialmente aqueles que não dominam o idioma japonês, as tratam de maneira muito aberta ou invasiva. Além disso, no Japão, o espaço pessoal é muito importante, e as mulheres valorizam imensamente sua privacidade. Embora a amabilidade seja uma característica comum, muitos turistas podem não estar cientes de que um simples gesto, como olhar alguém nos olhos por muito tempo ou tentar iniciar uma conversa em um trem lotado, pode ser desconfortável. As mulheres japonesas, assim como muitos locais, preferem uma certa distância social e são muito conscientes da norma de não se destacar demais em público. Apesar de o turismo ter criado muitas oportunidades econômicas no Japão, também gerou algumas tensões. As mulheres japonesas frequentemente enfrentam o dilema de como equilibrar a vida profissional com as expectativas culturais tradicionais. O Japão é conhecido por suas longas horas de trabalho, e isso também afeta as mulheres. Muitas vezes, as mulheres japonesas, embora tenham uma forte presença em setores como educação e saúde, enfrentam desafios para serem levadas a sério em um ambiente profissional dominado por homens. Com a crescente onda de turistas, alguns desses problemas têm se refletido no trato com as trabalhadoras do setor turístico, especialmente em áreas como os kimonos de aluguel em Kyoto, onde muitas mulheres trabalham na indústria do turismo proporcionando aos visitantes uma experiência tradicional japonesa. Embora muitas dessas mulheres desfrutem da interação com os turistas, outras se sentem pressionadas ou até desconfortáveis com as expectativas ou estereótipos que os turistas têm da cultura japonesa. Se você está planejando visitar o Japão, há algumas coisas que deve ter em mente para que sua experiência seja mais agradável tanto para você quanto para os japoneses. Primeiro, certifique-se de aprender algumas frases básicas em japonês. Embora muitos japoneses falem inglês, o fato de você tentar se comunicar no idioma deles será muito apreciado. Em segundo lugar, respeite as normas locais, como não falar alto nos trens ou manter seu celular no modo silencioso em lugares públicos. Também é muito importante ser respeitoso com o espaço pessoal dos outros e evitar atitudes invasivas. Por fim, lembre-se de que o Japão é um país onde a harmonia é fundamental. Se você for consciente de suas ações e seguir as regras não escritas, se integrará muito melhor na sociedade japonesa e terá uma experiência muito mais rica e respeitosa. E assim chegamos ao final do vídeo. Se nos acompanhou até aqui, agradecemos muito por assistir a todo o conteúdo. Não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder mais aventuras conhecendo o mundo. Ative as notificações para ficar atento ao conteúdo. Não se esqueça de baixar nossa guia de viagem exclusiva pelo link na bio e descubra conosco as melhores dicas para explorar o mundo. Até logo!